Olá, seja bem-vindo em mais uma aula do Sala Ninja e nessa aula eu vou analisar esse site de um aluno. Então, galera, esse é um quadro novo que eu estou lançando agora no canal, que eu vou pegar aí sites de aluno ou de inscritos do canal e vou estar analisando o site para ver o que, para passar dicas, mostrar alguns pontos de melhoria, enfim, né? Eu fiz isso porque tem muita gente que me chama no WhatsApp e fala: Rafael, olha aqui meu site, vê se ficou bom, vê o que eu preciso melhorar. Enfim, eu resolvi vou criar essa playlist no meu canal. Por quê? Porque além de ajudar a pessoa, eu consigo ajudar também a galera que está inscrita aqui no canal. Eu já faço o serviço de uma vez só, beleza? Então, o site que eu vou analisar hoje é esse site aqui, tá bom? De um aluno. E aí ele fez esse site para poder vender, criação de sites, criação de blogs, criação de lojas virtuais, enfim. O site está bem bacana, mas tem alguns pequenos detalhes que eu faria diferente, que eu acho que ficaria melhor o design do site, beleza? E eu vou passar tudo que eu acho agora nesse vídeo. E caso você queira que eu analise o seu site, entre em contato comigo nesse número aqui, meu número de WhatsApp, tá? Você entra em contato comigo e aí você só fala se você é meu aluno ou se você é inscrito do canal, beleza? E aí você me manda o link do seu site nesse número, tá bom? Então vamos lá, galera. Seguinte, no design a gente tem 4 regras básicas, que basicamente é o alinhamento, agrupamento, contraste e repetição. Enfim, eu não quero falar muito de coisa técnica, eu quero passar algo prático para que você e ele possam aplicar aí logo no seu site, beleza? Mas olhando rapidinho aqui esses 4 pontos, alinhamento. Basicamente, se a gente for ver, ele aplicou o alinhamento, tá certo? Ó, esse item que está alinhado com esse, que eles estão alinhados um ao outro aqui, ó. Os textos também ó, estão centralizados, tá? Aqui centralizado, enfim. Esse aqui está alinhado com esse, que está alinhado com esse daqui, ó. Estão todos alinhados. Outra coisa interessante, agrupamento. Itens que estão dentro do mesmo contexto tem que ficar agrupados. Por exemplo, aqui nessa caixa, a gente tem a headline principal, o subtítulo e o botão. Ou seja, isso aqui está agrupado. Não tá, por exemplo, o título não está aqui e o botão está aqui, por exemplo. Ou seja, o agrupamento aqui está ok também, tá? Aqui também, beleza, isso aí ele aplicou. Outra coisa interessante é o contraste. O contraste, na minha opinião, faltou aplicar aqui nesse site um pouquinho mais, tá? Aqui a gente tem o fundo, né, gerando contraste com as letras, dá para enxergar bem, tá? Beleza, aqui tá ok. O que eu faria de diferente entre uma seção e outra, eu quebraria o fundo, tá, galera? Por exemplo, ele está usando esse cinza aqui, praticamente todo o fundo do site. Eu faria diferente. Como ele está utilizando esse layout meio dark, né, meio escuro, o que ele poderia fazer aqui? Ele poderia deixar esse cinza aqui, e já nessa seção aqui, ele poderia utilizar um preto, por exemplo, que eu acho que ficaria bem bacana para esse design, tá? Um preto ou um cinza um pouco mais escuro. Por quê? Isso facilita os olhos do cliente ele acessar o seu site quando o site está meio que quebrado em cada seção. Porque quando ele bate o olho, ele sabe que essa seção está falando de uma coisa, essa de outra coisa. Mesmo que no subconsciente da pessoa, tá? Então isso facilita bastante, até mesmo para aumentar a taxa de conversão do site. Então, eu deixaria esse aqui, por exemplo, em cinza. Esse daqui, essa seção, eu deixaria em preto. A essa caixa eu manteria o cinza. Enfim, e aí ele vai vendo qual que vai combinar mais, tá? Mas entre uma seção ou outra, eu trocaria o fundo. Em uma seção eu manteria o cinza e na outra seção eu colocaria um preto ou um cinza um pouco mais escuro ou claro. Óbvio que vai depender do estilo de layout que ele está seguindo. Como é um estilo dark, eu recomendo colocar o preto, que eu acho que vai ficar bom. O cinza e o preto, tá? E a repetição é basicamente a gente repetir os elementos que a gente está utilizando. Então, por exemplo, se você está utilizando esse botão aqui, ele não vai colocar, sei lá, um botão amarelo e outra parte do site, porque não faz sentido, tá?
Eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. Eu vou utilizar uma fonte, uma extensão do navegador chamada Fonte Face Ninja, tá? Fonte Ninja. Basicamente, ele me dá as fontes que tem no site. Então, é interessante a gente olhar uma coisa. Ele está utilizando aqui no título lato e o tamanho 29 pixels. Não sei se você consegue enxergar, tá aparecendo bem aqui, ó, 29 pixels. Se eu desço nessa outra fonte, ele está utilizando lato, beleza. Só que ele está utilizando uma fonte de 39 pixels. Esse detalhe é interessante, eu recomendo que altere, tá? Mantém um tamanho de fonte padrão em todo o site. Então, se ele está utilizando 39 aqui ou 29, enfim, ele escolhe um padrão e começa a utilizar ele, tá bom? Em geral, ele está utilizando esse padrão, só que naquela parte ali acabou deixando o texto um pouquinho menor. Então, só alterar esse aqui e deixar com o mesmo padrão dos outros títulos, já vai ficar bom. Beleza? Nos textos, ele está utilizando a fonte Poppins, então é interessante que todos os outros textos que tem no site, ó, aqui está utilizando lato, talvez seja interessante colocar Poppins também. Aí tem que ver se vai combinar, se vai ficar bom, enfim, tá? Em geral, não tem muitos textos no site, tem bastante títulos, e os títulos ele está utilizando o lato. Então, tá ok, está mantendo o padrão, só aumentar essa fonte aqui. Aqui está utilizando o lato uma coisa interessante aqui, ó. E para ele gerar o contraste, ele trocou de fonte. Em geral, eu não faço isso, tá? Mas no caso aqui ficou bom. Então, ele utilizou o lato e meio que para gerar um contraste entre as fontes, até para deixar isso aqui um pouquinho mais chamativa, ele colocou o Roboto. Nesse caso ficou bom, tá? Meio que é o contraste aqui que eu expliquei para vocês. Bacana. Olhei por cima aqui, falei para vocês aqui as cópias do design. Agora eu vou passar aqui alguns pequenos detalhes que ele poderia acrescentar para deixar o layout ainda mais bonito, tá bom? Vamos lá. Galera, uma coisa. O site ele é focado em detalhes. Cada pequeno detalhe que você altera o seu site já faz ele ficar muito melhor. E agora eu vou passar alguns pequenos detalhes que eu colocaria aqui. Óbvio que a pessoa tem que colocar e ver se vai ficar bom ou não, tá? Como eu não tenho acesso aqui, eu estou olhando por cima e eu vou falar o que eu faria. Mas caso aplique e não fique bom, aí é só tirar, tranquilamente. Aqui, talvez eu aumentaria um pouquinho o tamanho do botão e colocaria uma sombra nele, para chamar atenção mesmo, tá? Poderia colocar uma sombra vermelha. Enfim, teria que dar uma olhadinha, mas eu colocaria uma sombra e aumentaria um pouquinho esse botão. Já para a pessoa bater o olho aqui, queria o seu site, tá, onde que eu clico para comprar isso aqui? Puf, beleza. Ficar um pouquinho ainda mais destacado, tá? Já está destacado, mas eu colocaria a sombra para ficar ainda mais destacado e aumentaria um pouquinho o tamanho. Aqui está ok, clica aqui e está indo para as seções do site, o link âncora, beleza. Esse menu aqui eu gostei, dá esse efeito aqui, ficou bonito, bacana. Daqui eu não, em geral, não mexeria nessa parte, ficou bem bacana, gostei bastante. Uma coisa interessante também é que o logo dele é branco e tem essa parte tech aqui, ó, vermelho. E meio que ele aplicou isso aqui no site, né? Uma parte branco no site e alguns pequenos detalhes ele colocou em vermelho, tá bom? Descendo nessa parte aqui, ó, aqui tá a foto dele, tá ok, beleza? Aqui tá o texto e aqui o texto tá ok também, por quê? Quando a gente quer que a pessoa leia um texto, é óbvio que a gente quer que leia, mas que não seja um título, seja uma descrição um pouquinho maior, assim como essa, é interessante que a gente utilize uma fonte de fácil leitura. E aqui eu consigo ler bem o texto, então tá certo, tá? Uma coisa que eu faria aqui, eu quebraria esse ponto final aqui e colocaria um espaço, tá? Então, o ponto final ficaria aqui, né? E essa outra parte eu colocaria daqui para baixo, ó. Tá bom? Mas, em geral, o texto está bem visível, só isso aqui que eu faria, que ficaria melhor. Para não ficar um texto, uma caixa de texto bem grande, a gente, nesse caso, poderia dividir duas. Uma parte aqui e outra parte aqui, mais ou menos, ó. Acho que já ficaria bom. Ficaria um pouquinho melhor, na verdade. Outra coisa que eu aplicaria aqui, galera, é nessa parte aqui, ó, quem sou eu, além de aumentar o tamanho, né? Isso aqui a gente pode fazer agora, só para testar para vocês. Se eu colocar aqui fonte size, que é o tamanho da fonte, né? Ele está utilizando 39, eu posso colocar o 39 aqui, tá? E aí, o que eu faria aqui? Essa fonte eu acho que eu colocaria uma... deixa eu ver. Se eu aumentasse um pouquinho o espaçamento dessas letras, eu acho que ficaria melhor. Tá, letter space aqui, tá vendo? Essa opção tem lá no elemento. Eu acho que, sei lá, uns 5 pixels fica melhor. E aí ele pode pegar esse estilo aqui, né?
Talvez pode aumentar um pouquinho a fonte, vamos ver se fica melhor. E aí, é o que eu falo, tá, galera? É cada pequeno detalhe. Uma fonte que você aumenta já pode deixar o site bem melhor. Tá, aqui ficou muito grande. Talvez 44 pixels acho que ficaria bom. Enfim, ele pode testar aqui o tamanho da fonte, né? E colocar esse espaçamento que eu acho que fica melhor, beleza? E um outro detalhe que eu acrescentaria aqui é o seguinte. Eu colocaria uma linha aqui, ó, que a gente chama de visor no Elementor. Acho que ficaria melhor também, tá? Eu poderia colocar mais ou menos aqui, ó, nessa posição. Aí coloca lá a largura para ser menor que o texto. E pode colocar de tamanho da... Ó, a diferença. E aí pode colocar de tamanho, sei lá, um ou 2 pixels, tá? E basicamente é isso aqui, ó. Só que um dele, acho que só colocando embaixo do texto já fica melhor. E aí ele coloca na cor, nessa cor vermelha que ele está utilizando. Enfim, fazendo isso aqui, essa parte vai ficar bem bacana, tá? E quando cair para essa parte aqui, conforme eu já expliquei, toda essa caixa aqui, é interessante que ele mude a cor, tá? Colocar um preto. Eu indico um preto, que eu acho que vai ficar bem bacana. E aí, uma coisa que eu quero ressaltar aqui para vocês, galera. Aqui ele colocou as habilidades dele, beleza, bacana, gostei. Só as cores, aqui tem um verde, aqui tem um azul bebê, tem um laranja, enfim. Eu não deixaria as cores dessa forma, eu deixaria um padrão, tá? Aí ele pode utilizar um padrão de preto e branco, pode utilizar um padrão de branco com o vermelho que ele está utilizando no site, enfim. Eu só não recomendo deixar as cores dessa forma, tá? Várias cores diferentes. Eu recomendo manter a mesma coloração em todo o site. Até mesmo para essa parte aqui que eu acho que vai ficar melhor, tá bom? Então, ele poderia colocar aqui, conforme eu já falei, um preto com branco, um preto com vermelho, enfim, tem que testar, beleza? Ou seja, altera o fundo para preto, coloca aqui aquela linha, né, para manter o padrão do título que eu falei aqui em cima, e aqui ele mantém um padrão também no fundo disso daqui, né, das habilidades dele, que eu acho que vai ficar melhor. Aqui ele pode colocar a linha também, né, o divisor. Enfim, esses aqui são pequenos detalhes que eu estou acrescentando, tá, galera? Não é obrigado a colocar, mas eu acho que ficaria melhor. Aqui eu gostei bastante disso aqui, ó, porque esses ícones, eles estão acompanhando todo o design do site, né? O vermelho, o branco, enfim, essa parte tá bacana. A única coisa que talvez eu falei aqui, galera, era arredondar um pouquinho mais essa caixa. Talvez fique melhor, talvez não. Aí teria que testar, tá bom? Eu farei o teste para ver se ficaria melhor. Caso não ficasse, eu voltava esse padrão. E se ficasse melhor, poderia manter, tá? Coloco o divisor aqui também. Bacana. Algumas caixas estão um pouquinho menores que as outras. É bom dar uma olhadinha também. E algumas parecem aqui para mim, ó, que estão um pouquinho fora de alinhamento. Mas aqui é bem simples de arrumar com o Elementor, tá? Aqui, essa parte tá bacana do site, tá? E uma dica que eu tinha dado para ele em off, pelo WhatsApp, é o seguinte. Qual o principal serviço que você acha que você vai vender mais? Nesse caso aqui, provavelmente ele vai vender mais site institucional, que é o padrão que as pessoas contratam. Então, ele já colocou isso aqui destacado, para que a pessoa não precise ficar pensando muito. Ela já vê aqui, site institucional, e já clica aqui em contratar. Simples, beleza? Normalmente, quando a gente tem 2 ou 3 opções, a gente destaca a opção que provavelmente as pessoas vão mais... é o que tem mais demanda, e a gente deixa ela destacada perante as outras, para que a decisão de compra, a decisão de escolha seja mais fácil, beleza? Colocando aqui o divisor, bacana. Esse aqui tá ok. Esse aqui também, bem destacado. Aqui estão os detalhes do serviço que ele faz, enfim. Essa parte tá bacana também, ok? Contato. Essa parte eu gostei. O formulário está bem estilizado, está arredondado. E é uma coisa, galera, para a gente manter o padrão, se ele está utilizando o arredondado aqui, seria interessante ele utilizar o arredondado aqui também, ó, um pouquinho mais arredondado aqui também, para manter esse mesmo padrão, né? Deixa eu ver. Talvez aqui também, ó, na foto dele, colocar um pouquinho mais arredondado também. Bacana? Assim como os botões também, né? Ele está utilizando arredondado. Então, nas bordas aqui de cada coluna, eu deixaria mais arredondado também. Beleza? Tudo isso vai dando um padrão para o site,
vai acrescentando mais detalhes e o site vai ficando cada vez mais bonito. Aqui, esse aqui, ó, o ícone vermelho tá bacana, mantendo o padrão do site, o botão também mantendo o padrão, o formulário tá certinho, bem estilizado. Eu só colocaria aqui o divisor, né? E veria qual seção que eu colocaria o preto para quebrar com esse cinza. Descendo aqui a localização dele, e aqui uma dica, ó, repare que a diferença entre o título aqui, né, para o formulário é desse tamanho. E aí, ó, aqui tem esse tamanho que é um pouquinho menor, aqui está um pouquinho maior, enfim. Eu manteria o padrão também. Vamos supor, você está utilizando aqui, sei lá, 30 pixels, todo título com a caixa que vem embaixo, eu manteria 30 pixels também, tá? Ou seja, nessa parte da minha localização, eu colocaria esses 30 pixels, ok? Esse pequeno detalhe já ajuda demais no design do site. Essa localização aqui, eu faria uns pequenos detalhes. Por exemplo, eu tiraria esse espaçamento aqui, é só ir na coluna, no pad, se desativa, ele provavelmente vai colar aqui, tá? E aumentaria também o tamanho. Eu colocaria a altura, né, o height, entre 400 e 500 pixels, para o mapa vir mais ou menos até aqui, ó. Que eu acho que ficaria melhor, o mapa grandão, tá? Outra coisa interessante é, se ele aceita as pessoas ir lá, eu não sei se ele tem um escritório, mas se faz sentido as pessoas irem na localização dele para contratar o site, mantém o mapa, tá ok. Mas se ele não tem um endereço físico para poder atender os clientes, eu no caso tiraria, tá? Mas aí vai depender do negócio dele. Se ele pode atender as pessoas lá, pode manter a localização que tá ok. Eu só manteria o tamanho, tá? E o rodapé aqui, eu colocaria o fundo preto. E as cores vermelhas não, brancas. Em geral já ficaria bom, tá? São pequenos detalhes, tá, galera? O site dele tá bonito, tá bacana. Já vou conseguir vender aqui os serviços dele, mas com esses pequenos detalhezinhos eu acho que vai ficar melhor ainda, tá bom? Óbvio que tem que testar. Algumas dicas aqui. Quebrar as seções, já falei. Quebrar com preto, com cinza mais escuro, né? Os pequenos detalhes de alinhamento, de design, já expliquei aqui também para vocês, né? E outra coisa que eu acrescentaria nesse site, um outro bloco, na verdade, que ainda não tem, é um portfólio ou depoimentos, tá? Pode ser um ou outro, não precisa necessariamente ser os dois, mas para quem vende um serviço, vende um produto, sempre é interessante a gente ter ou depoimentos ou portfólio. O que ele poderia fazer? Vir em algum bloco aqui, por exemplo, aqui, ó, entre esse bloco e esse, ele poderia colocar um portfólio, caso ele tenha, não tenha, enfim, com sites de clientes que ele já criou, né? E caso, por exemplo, uma dica até aqui, Rafael, eu ainda não criei nenhum site para nenhum cliente, como que eu posso colocar um portfólio no meu site? Cara, simplesmente você pega aquele site do GTA que você vai criar, ou cria algum outro site de jogo, de empresa, de qualquer coisa que você vê aí, cria um redesign do site da Coca-Cola, sei lá. E aí você mesmo cria esses sites e você pode colocar como portfólio, tá? Beleza? Então, portfólio ou depoimentos. Se for depoimento, pode colocar aqui embaixo, tá? O portfólio, eu recomendo colocar mais uns blocos de cima, beleza? Ou então pode colocar os dois também, que é até melhor. Isso ajuda a pessoa na decisão de compra, beleza, galera? E isso aí que eu comentei agora é algo bem interessante que ajuda também no UI e o UX do site, que é o user interface e a experiência do usuário acessar o site, tá bom? Para um site ser bom, né, ele não precisa ser só bonito, ele precisa ser também fácil de navegar. Esse aqui está fácil de navegar, beleza? Só esses pequenos detalhes em relação ao design que eu aplicaria e já está bem bacana, tá bom? Em geral é isso daí, galera. Essas alterações que eu aplicaria no design do site e ele já ficaria melhoraria o design, mas esse design que ele já fez já ficou meio bacana, tá bom? Então, se você quiser que eu analise o seu site, como eu analisei esse aqui, dando dicas do que pode melhorar, do que você pode fazer, só você entrar em contato com o número que eu passei no vídeo para eu poder analisar o seu site também e colocar o vídeo aqui no canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse vídeo, enfim, é um vídeo novo, mas é uma ideia que eu tive aqui, eu acho que vai ajudar bastante gente, beleza? Então, valeu e até a próxima.